A chuva martelava impiedosamente sobre o asfalto da Avenida Paulista, criando um véu cinzento que transformava as luzes da cidade em borrões dourados e vermelhos. Dentro do Mercedes-Benz preto, Leonardo Alves sentia a familiar descarga de adrenalina percorrer suas veias enquanto seus dedos tamborilavam no volante de couro. O velocímetro marcava 80 km por hora numa via onde o permitido era 60, mas Leonardo nunca fora homem de seguir limites impostos por outros. O celular vibrou no suporte, exibindo o nome Rodrigo Sócio na tela iluminada. Leonardo apertou o botão do viva-voz sem tirar os olhos da pista molhada à frente. Léo, cara, você precisa estar aqui em 20 minutos. A voz ansiosa de Rodrigo ecoou pelo habitáculo luxuoso. Os japoneses não vão esperar. Essa fusão vale 200 milhões. Relaxa, Rodrigo. Nunca cheguei atrasado a uma reunião importante. Leonardo respondeu, pressionando sutilmente o acelerador. O motor ronronou em resposta e o carro ganhou velocidade. E não vou começar hoje. Leonardo desligou sem esperar resposta. Aos 32 anos, ele construíra um império financeiro baseado em 3 pilares: disciplina férrea, controle absoluto e a capacidade de transformar pressão em combustível. Sua empresa de investimentos, a Alves Capital, gerenciava mais de 2 bilhões de reais em ativos, e sua reputação no mercado financeiro era lendária. A luz vermelha do semáforo à frente brilhou através da cortina de chuva, mas Leonardo calculou mentalmente a distância e a velocidade. Podia passar. Sempre passava. O amarelo piscou brevemente, e ele acelerou mais, sentindo aquela sensação familiar de domínio absoluto sobre a situação. Foi então que aconteceu. O caminhão de entrega surgiu da lateral direita como uma aparição fantasmagórica na neblina da chuva. Leonardo teve uma fração de segundo para processar a informação. O motorista do caminhão também tentara furar o sinal. Seus reflexos, treinados por anos de decisões instantâneas no mercado financeiro, o fizeram virar bruscamente o volante para a esquerda. O mundo explodiu em um caos de metal retorcido, vidro despedaçado e o som ensurdecedor do impacto. O Mercedes girou 2 vezes sobre si mesmo antes de colidir com o poste de luz na calçada. Leonardo sentiu seu corpo ser arremessado contra o cinto de segurança, a cabeça chicoteando violentamente para frente e para trás. E então, silêncio. Um silêncio estranho, quase sobrenatural, que parecia engolir todos os sons da cidade. Leonardo piscou várias vezes, tentando focar a visão. Sua cabeça latejava, e ele sentiu um gosto metálico na boca. Tentou se mover, mas uma dor aguda na região do pescoço o impediu. "Socorro!" tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. O pânico começou a se instalar. Leonardo tentou novamente, forçando os músculos da garganta, mas apenas um sussurro rouco e quase inaudível emergiu. Suas mãos tremeram enquanto ele as levava ao pescoço, sentindo a pele inchada e sensível ao toque. As sirenes se aproximavam, cortando a noite chuvosa com sua urgência. Leonardo fechou os olhos, sentindo pela primeira vez na vida adulta uma sensação que não conhecia: completa e total perda de controle. 3 meses depois, o apartamento cobertura no Jardim Europa permanecia mergulhado numa penumbra perpétua. Leonardo passara as últimas semanas evitando abrir as cortinas, preferindo a segurança da escuridão ao mundo lá fora, que subitamente se tornara estranho e hostil. As paredes de vidro, que antes ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, agora pareciam uma barreira intransponível entre ele e uma vida que não conseguia mais alcançar. Sentado em sua poltrona de couro italiano, Leonardo observava as notificações acumuladas em seu tablet. 417 e-mails não lidos, 53 chamadas perdidas, dezenas de mensagens no WhatsApp. Seu mundo continuava girando,
mas ele se sentia como um espectador preso em uma cabine de vidro, incapaz de participar. A campainha tocou, cortando o silêncio do apartamento. Leonardo não se moveu. Sabia quem era. A terceira fonoaudióloga em 2 semanas. Rodrigo insistia em mandar especialistas, acreditando que dinheiro e persistência poderiam resolver qualquer problema. Mas Leonardo aprendera da pior forma possível que existem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar de volta. A campainha tocou novamente, mais insistente desta vez. Leonardo suspirou em silêncio, levantou-se com movimentos lentos e caminhou até o interfone. No visor, viu uma mulher jovem, talvez no final dos 20 anos, com cabelos castanhos presos em um coque despretensioso e óculos de armação discreta. Ela segurava uma pasta de couro marrom e um sorriso paciente iluminava seu rosto. Boa tarde, Sr. Leonardo. Meu nome é Clara Lima. Sou professora especializada em Libras. Seu sócio, Rodrigo Santos, me contratou para ajudá-lo. Leonardo hesitou com o dedo sobre o botão. Mais uma pessoa que achava que podia consertá-lo, que podia devolver-lhe o que o acidente levara. Ele observou o rosto dela através da tela. Havia algo diferente em sua expressão. Não era a piedade disfarçada que vira nos olhos dos médicos, nem a preocupação empresarial de Rodrigo. Era algo mais simples, mais genuíno. Contra seu melhor julgamento, ele apertou o botão para liberar a entrada. 5 minutos depois, Clara bateu levemente na porta do apartamento. Leonardo abriu e, pela primeira vez em semanas, encontrou-se face a face com alguém do mundo exterior. Clara era menor do que parecia no interfone, com cerca de 1,60 m. Mas havia uma presença calma e segura em sua postura que imediatamente chamou sua atenção. Posso entrar? Ela perguntou. E Leonardo notou que sua voz tinha uma qualidade musical, suave, mas clara. Ele acenou com a cabeça e se afastou para deixá-la passar. Clara entrou no apartamento, seus olhos percorrendo o ambiente com curiosidade respeitosa. Ela não fez comentários sobre a penumbra ou a desordem visível. Pilhas de jornais não lidos, pratos de comida pela metade, o controle remoto caído no chão. Lugar bonito, ela disse simplesmente, depositando sua pasta na mesa de centro. A vista deve ser incrível quando as cortinas estão abertas. Leonardo a observou se acomodar no sofá com naturalidade, como se estivesse na casa de um velho amigo. Ela não parecia intimidada pelo luxo do ambiente ou constrangida pelo silêncio dele. Em vez disso, abriu sua pasta e retirou um caderno espiral e algumas fichas plastificadas. Então, Clara começou, olhando diretamente para ele. Rodrigo me contou sobre o acidente e sua condição atual, mas gostaria de ouvir de você, ou melhor, que você me mostrasse como tem se sentido. Leonardo a encarou surpreso. Era a primeira vez em meses que alguém perguntava como ele se sentia, em vez de como estava sua garganta ou quando voltaria ao trabalho. Ele gesticulou vagamente, um movimento impreciso que não transmitia nada específico. Clara assentiu como se houvesse entendido perfeitamente. Frustrante, imagino, ela disse, ter tanto a dizer e não conseguir encontrar-te a forma de expressar. É como se você estivesse gritando dentro de uma caixa de vidro, não é? Leonardo a fitou com intensidade renovada. Era exatamente isso. Como uma mulher que mal o conhecia conseguira resumir em uma frase o que ele não conseguira explicar para si mesmo em 3 meses. Clara abriu o caderno e mostrou a primeira página. Havia desenhos simples, uma mão aberta, dedos em diferentes posições, setas indicando movimento. A língua brasileira de sinais não é apenas gestos aleatórios, ela explicou, suas próprias mãos se movendo graciosamente enquanto falava. É uma língua completa com gramática, sintaxe, nuances. É poesia em movimento. Ela demonstrou alguns sinais básicos. Olá, obrigado, por favor.
Seus movimentos eram fluidos, quase dançantes, e Leonardo se pegou hipnotizado pela elegância de cada gesto. Quer tentar? Clara perguntou, estendendo as mãos em sua direção. Leonardo recuou instintivamente. Durante toda a sua vida adulta, fora um homem de palavras. Nas salas de reunião, suas apresentações eram lendárias. Ele podia convencer investidores japoneses, negociar com banqueiros suíços, seduzir clientas americanas, tudo com o poder de sua eloquência. Agora, a ideia de se comunicar com as mãos parecia primitiva, inadequada para alguém como ele. Clara pareceu perceber sua hesitação. Não precisa ser perfeito, ela disse gentilmente. Aliás, ninguém nunca é. Eu ensino crianças de 7 anos que fazem sinais melhores que eu às vezes. Ela sorriu, e Leonardo notou que seu sorriso era diferente dos sorrisos profissionais e calculados com os quais estava acostumado. Era genuíno, caloroso, sem segundas intenções. Que tal começarmos com algo simples? Clara sugeriu. Seu nome. Ela demonstrou o sinal para Leonardo, um movimento que combinava as letras L e O em datilologia com um gesto fluido que representava seu nome completo. Leonardo observou atentamente, analisando cada detalhe como faria com um relatório financeiro complexo. Agora você, Clara encorajou. Leonardo levantou as mãos hesitantemente. Seus dedos, que antes dançavam sobre teclados e assinavam contratos milionários, agora tremiam ligeiramente enquanto tentavam imitar os movimentos de Clara. O primeiro sinal saiu desajeitado, impreciso. Muito bom! Clara exclamou, e Leonardo teve certeza de que ela estava sendo condescendente. Mas quando olhou em seus olhos, viu apenas satisfação genuína. Quer tentar de novo? Durante a hora seguinte, Clara guiou Leonardo através dos sinais mais básicos. Ele era um aluno difícil, impaciente, autocrítico, constantemente frustrado com suas próprias limitações. Várias vezes jogou as mãos para baixo em exasperação, caminhando até a janela para se acalmar. Mas Clara permaneceu paciente. Quando ele errava, ela simplesmente repetia o movimento correto. Quando ele se irritava, ela esperava calmamente que ele voltasse. Não havia julgamento em seus olhos, nem pressa em seu ensino. É como aprender piano, ela disse durante uma de suas pausas. No começo você fica frustrado porque seus dedos não fazem o que seu cérebro quer. Mas com o tempo, torna-se segunda natureza. Você toca piano? Leonardo questionou através de um gesto improvisado, apontando para ela e fazendo um movimento que lembrava tocar teclas. Clara riu, um som cristalino que ecoou pelo apartamento silencioso. Entendi o que você quis dizer, ela disse. E sim, toco. Não muito bem, mas o suficiente para ensinar as crianças na escola. Leonardo apontou para si mesmo e fez uma expressão interrogativa. Você também toca? Clara interpretou. Ou tocava. Leonardo acenou afirmativamente. Durante a faculdade, tocara saxofone em uma banda de jazz. Era uma das poucas coisas em sua vida que não estava relacionada a dinheiro ou sucesso. Era pura paixão. Mas isso fora há mais de 10 anos. Outro homem, outra vida. O que aconteceu? Por que parou? Clara perguntou gentilmente. Leonardo gesticulou vagamente em direção ao apartamento, tentando transmitir a ideia de que a vida o levara por outros caminhos. Clara pareceu entender. Sabe, ela disse, guardando seus materiais na pasta, a música e a língua de sinais têm muito em comum. Ambas são sobre ritmo, sobre sentimento, sobre transmitir emoção, sem precisar de palavras faladas. Ela se levantou para ir embora, e Leonardo sentiu uma estranha relutância em vê-la partir. O apartamento voltaria ao seu silêncio opressivo, às sombras familiares que o envolviam como um casulo protetor mais sufocante. Gostaria que eu voltasse amanhã.
Clara perguntou já na porta. Leonardo hesitou. Parte dele queria dizer não. Queria manter seu mundo pequeno e controlado. Mas outra parte, uma parte que não ouvia há meses, sussurrava que talvez, apenas talvez, valesse a pena tentar. Ele acenou com a cabeça. Clara sorriu novamente, aquele sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ótimo, mesma hora amanhã. Ela já estava no corredor quando se virou uma última vez. Leonardo, ela disse, você fez um ótimo trabalho hoje. Sei que não acredita nisso ainda, mas fez. A porta se fechou com um clique suave, deixando Leonardo sozinho novamente. Mas algo havia mudado. O silêncio não parecia mais tão absoluto, e pela primeira vez em meses, ele caminhou até a janela e abriu uma fresta na cortina, deixando um fio de luz dourada do final da tarde cortar a penumbra de seu refúgio. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Carros passavam, pessoas caminhavam apressadas pelas calçadas, a vida seguia seu curso implacável. Leonardo colocou a palma da mão contra o vidro frio e, quase sem perceber, tentou fazer o sinal que Clara lhe ensinara para amanhã. Seus dedos ainda estavam desajeitados, o movimento impreciso. Mas pela primeira vez, em 3 meses, Leonardo Alves estava pensando no futuro, mesmo que fosse apenas no dia seguinte. Leonardo Alves nasceu em uma família de classe média no bairro do Ipiranga. Seu pai, Carlos, era contador em uma empresa de médio porte, e sua mãe, Marisa, professora primária aposentada. Desde pequeno, Leonardo demonstrava uma inteligência aguçada e uma ambição que surpreendia os pais. Aos 8 anos, já organizava pequenos negócios no colégio, vendendo doces importados que comprava no centro da cidade por preços menores. Esse menino vai longe, costumava dizer Dona Marisa para as vizinhas, observando o filho contar e recontar as moedas ganhas em suas primeiras empreitadas comerciais. A infância de Leonardo foi marcada por uma necessidade constante de provar seu valor. Não bastava ser bom, ele precisava ser o melhor. No colégio, suas notas eram impecáveis. No curso de inglês, era o aluno mais avançado. No jazz, onde tocava saxofone nas tardes de sábado, seu som se destacava entre os músicos muito mais experientes. Léo sempre foi diferente. Rodrigo Santos costumava contar para quem quisesse ouvir. Eles se conheceram na Faculdade de Administração da FGV, onde rapidamente se tornaram inseparáveis. Rodrigo era extrovertido e carismático, enquanto Leonardo era calculista e estratégico. A combinação perfeita para os negócios que planejavam construir juntos. Durante a universidade, Leonardo trabalhava meio período em uma corretora de valores no centro de São Paulo. Enquanto seus colegas saíam para festas e churrascos, ele passava horas estudando gráficos, analisando tendências de mercado e absorvendo conhecimento como uma esponja. Sua capacidade de prever movimentos do mercado era quase intuitiva e, aos 22 anos, já gerenciava uma carteira de clientes que impressionava até os sócios mais velhos da empresa. "O garoto tem faro para dinheiro", dizia seu chefe na época, Antônio Ferreira, um veterano do mercado financeiro com 40 anos de experiência. É raro ver alguém tão jovem entender as nuances das finanças como ele entende. Foi durante o último ano da faculdade que Leonardo conheceu Patrícia, uma estudante de direito loira e elegante, que frequentava os mesmos círculos sociais da elite universitária. Patrícia vinha de uma família tradicional de São Paulo, donos de uma cadeia de lojas de móveis de luxo. Para ela, Leonardo representava o fascínio do novo rico, do homem que construía seu próprio império. O relacionamento durou 3 anos. Foram anos de jantares em restaurantes sofisticados, viagens para o exterior e eventos sociais onde Leonardo aprendeu a navegar pelos códigos não escritos da alta sociedade paulistana.
Patrícia o ensinou sobre vinhos caros, arte contemporânea e como se comportar em clubes exclusivos. Em troca, Leonardo oferecia a ela a emoção de estar ao lado de alguém que estava conquistando o mundo financeiro. Patrícia sempre soube que eu era ambicioso. Leonardo confidenciou uma vez para Rodrigo, durante uma noite em que beberam mais do que deviam no bar do Hotel Copacabana Palace, no Rio. Mas acho que ela não esperava que minha ambição fosse maior que meu amor por ela. O fim do relacionamento aconteceu de forma previsível. Leonardo passava 18 horas por dia trabalhando na criação da Alves Capital. Patrícia queria atenção, queria ser prioridade, queria o homem que a cortejara durante os primeiros meses de namoro, mas esse homem havia se transformado em uma máquina implacável de fazer dinheiro. Você ama mais seus números do que me ama, ela disse na última discussão, as lágrimas borrando a maquiagem cuidadosamente aplicada. E o pior é que você nem percebe isso. Leonardo tentou explicar que tudo o que fazia era para construir um futuro para eles dois, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. A verdade era que Patrícia estava certa. Ele havia se apaixonado pelo jogo, pela adrenalina de transformar milhares em milhões, pela sensação de poder que vinha com cada negócio bem-sucedido. Após a formatura, Leonardo e Rodrigo alugaram uma sala comercial de 40 metros quadrados na Vila Olímpia. 2 computadores, 2 mesas de escritório compradas no Mercado Livre e um sonho grande demais para o espaço físico que ocupavam. A Alves Capital nasceu ali, alimentada por energia pura e a determinação inabalável de Leonardo de provar que um garoto do Ipiranga podia conquistar o mundo. Os primeiros anos foram brutais. Leonardo trabalhava das 6 da manhã às 11 da noite, 7 dias por semana. Sua dieta consistia basicamente em sanduíches de metro e café preto. Ele dormia 4 horas por noite e acordava antes do alarme, já pensando nas operações do dia. Ele era obcecado, lembrava-se Rodrigo anos depois. Mas era uma obsessão produtiva. Enquanto eu cuidava da parte administrativa e das relações com clientes, Léo mergulhava nos números como se fosse questão de vida ou morte. E talvez fosse mesmo. Para Leonardo, cada cliente conquistado, cada operação bem-sucedida, cada milhão adicionado ao patrimônio da empresa era uma prova de que ele pertencia àquele mundo. Era a validação de que sua origem humilde não definia seus limites. Aos 28 anos, Leonardo já era reconhecido como um dos gestores de investimento mais talentosos de sua geração. A Alves Capital gerenciava 500 milhões de reais e ocupava um andar inteiro de um edifício comercial na Faria Lima. Leonardo havia se transformado no homem que sempre sonhara ser, bem-sucedido, respeitado, financeiramente independente. Mas o sucesso tinha um preço que ele só compreenderia anos depois. Sua vida social se resumia a eventos de networking e jantares de negócios. Seus relacionamentos amorosos eram superficiais, com mulheres que o viam mais como um troféu do que como um parceiro. Sua família, que inicialmente se orgulhava de suas conquistas, começava a expressar preocupação com sua aparente incapacidade de relaxar e simplesmente viver. Léo, você precisa de férias, Dona Marisa dizia toda vez que ele visitava a casa dos pais no Ipiranga. Você está ficando magro demais e olha essas olheiras. Mas Leonardo não conseguia parar. O mercado financeiro não tirava férias, e ele havia aprendido que qualquer momento de desatenção podia custar milhões. Ele havia criado para si mesmo uma prisão dourada, onde o sucesso era simultaneamente sua maior conquista e seu maior carrasco. As noites eram as piores. Sozinho em seu apartamento luxuoso, com uma vista panorâmica de São Paulo, que custara uma fortuna, Leonardo às vezes se pegava questionando se toda aquela corrida valia a pena.
Mas essas dúvidas eram rapidamente sufocadas pela próxima apresentação para investidores. O próximo negócio milionário, a próxima meta a ser alcançada. Foi durante esse período que Leonardo desenvolveu seus hábitos mais característicos: a obsessão por controle, a necessidade de ser sempre o mais inteligente da sala, a incapacidade de demonstrar vulnerabilidade. Ele havia construído uma persona pública tão sólida que às vezes esquecia onde terminava Leonardo Alves, o CEO, e começava Leonardo Alves, o homem. Ele era como um ator que nunca saía do personagem, observou certa vez Marina, uma jornalista financeira que o entrevistara várias vezes ao longo dos anos. Sempre impecável, sempre no controle, sempre com a resposta certa na ponta da língua. Mas havia algo nos olhos dele, uma solidão que ele não conseguia esconder completamente. Aos 30 anos, Leonardo atingiu seu primeiro bilhão sob gestão. A festa, na cobertura do Hotel Fasano, reuniu 300 convidados, incluindo banqueiros suíços, investidores americanos e a elite financeira brasileira. Leonardo deu um discurso brilhante sobre visão, persistência e a importância de nunca se contentar com o suficiente. Mas naquela noite, sozinho em seu apartamento após a festa, Leonardo sentiu um vazio estranho. Havia conquistado tudo que sempre desejara, mas a sensação de realização que esperava não veio. Em vez disso, havia apenas uma pergunta persistente: e agora? Foi nesse contexto que Leonardo começou a desenvolver seus comportamentos mais arriscados. As corridas noturnas pelas marginais vazias, sempre acima do limite de velocidade. Os investimentos cada vez mais audaciosos, flertando com o limite entre genialidade e imprudência. A necessidade constante de sentir adrenalina, de provar que ainda tinha controle absoluto sobre sua vida e seu destino. Léo sempre gostou de viver no limite, Rodrigo comentaria anos depois. Era como se ele precisasse constantemente provar para si mesmo que estava vivo, que ainda era o mesmo garoto do Ipiranga que desafiava as probabilidades. Essa necessidade de controle e velocidade se manifestava em todos os aspectos de sua vida. Nas negociações, ele era conhecido por tomar decisões em segundos que outros levariam dias para considerar. No trânsito, dirigia como se estivesse constantemente correndo contra o tempo. Nos relacionamentos, mantinha sempre uma distância emocional que lhe permitia sair quando quisesse, sem se machucar. Foi essa mesma arrogância, essa certeza de que podia controlar qualquer situação, que o levou àquela noite chuvosa na Avenida Paulista. Leonardo havia passado a vida inteira acreditando que as regras que se aplicavam a outras pessoas não se aplicavam a ele. Limites de velocidade, sinais de trânsito, avisos de prudência. Tudo isso era para pessoas comuns, não para alguém que havia transformado milhares em bilhões através da pura força de vontade. Na manhã seguinte à primeira aula com Clara, Leonardo acordou com uma sensação estranha. Pela primeira vez em meses, havia dormido profundamente, sem os pesadelos recorrentes sobre o acidente que o assombravam desde que deixara o hospital. Ele se levantou, caminhou até a cozinha e, quase sem perceber, abriu todas as cortinas do apartamento. A luz do sol inundou o ambiente, revelando a desarrumação que ele havia ignorado por semanas. Pratos sujos empilhados na pia, correspondências acumuladas sobre a mesa, roupas espalhadas pelo sofá. Leonardo olhou ao redor e, pela primeira vez, sentiu vergonha de sua própria negligência. Passou a manhã inteira limpando e organizando. Não porque esperava visitas, mas porque algo dentro dele havia despertado, uma fagulha de autorrespeito que pensara ter perdido para sempre. Quando terminou, o apartamento parecia novamente um lar, não apenas um esconderijo. Às 2 da tarde, a campainha tocou. Leonardo sentiu uma antecipação estranha, uma energia que não experimentava há meses. Clara estava no interfone.
sorrindo para a câmera como se estivesse genuinamente feliz em estar ali. Uau! Ela disse ao entrar no apartamento. Que transformação! Está muito bonito assim, com toda essa luz natural. Leonardo sentiu uma satisfação inesperada com o elogio. Havia passado anos recebendo congratulações por fusões milionárias e estratégias de investimento brilhantes, mas o simples reconhecimento de Clara por ter aberto as cortinas o tocou de forma profunda. Pronto para a aula de hoje? Clara perguntou, tirando seus materiais da pasta. Leonardo acenou afirmativamente, mas havia algo diferente em sua postura. Não era mais o homem derrotado do dia anterior. Havia uma fagulha de interesse em seus olhos, uma curiosidade que Clara notou imediatamente. Hoje vamos trabalhar com expressões emocionais, Clara anunciou. A língua de sinais não é apenas sobre palavras, é sobre sentimento, sobre nuance. Suas expressões faciais são tão importantes quanto os movimentos das mãos. Ela demonstrou diferentes expressões: felicidade, tristeza, surpresa, frustração. Seu rosto se transformava completamente com cada emoção, e Leonardo se encontrou estudando não apenas os sinais, mas a forma como ela conseguia transmitir sentimentos tão complexos sem dizer uma palavra. Agora você, Clara encorajou. Mostre-me como se sente hoje. Leonardo hesitou. Durante anos, sua expressão padrão havia sido uma máscara de confiança inabalável. Mostrar vulnerabilidade, expor emoções verdadeiras, era território desconhecido para ele. Mas algo na presença calma de Clara o encorajava a tentar. Ele fez um sinal hesitante, combinando gestos que significavam confuso e esperançoso. Não era perfeito tecnicamente, mas a intenção era clara. Clara sorriu com genuína satisfação. Perfeito, ela disse. Você está começando a entender que comunicação real vai muito além das palavras. As horas passaram rapidamente. Clara ensinou Leonardo sinais para emoções complexas, para conceitos abstratos, para as nuances sutis que transformam gestos simples em linguagem rica e expressiva. Ele era um aluno dedicado, fazendo perguntas através de gestos improvisados, praticando cada movimento até sentir que havia dominado. Posso perguntar uma coisa? Clara disse quando estavam fazendo uma pausa para o café. Leonardo acenou afirmativamente. O que você mais sente falta? Do tempo antes do acidente, quero dizer. A pergunta o pegou desprevenido. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, não porque não soubesse a resposta, mas porque nunca havia realmente parado para pensar sobre isso. Ele gesticulou vagamente, tentando encontrar uma forma de expressar algo tão complexo. Clara esperou pacientemente, sem pressa, dando-lhe o tempo necessário. Finalmente, Leonardo apontou para a estante onde guardava seu saxofone, coberto de poeira após anos de negligência. Depois, fez um gesto que tentava imitar tocar o instrumento, mas seus olhos se encheram de uma tristeza que ele não conseguiu esconder. Música, Clara interpretou gentilmente. Você sente falta de fazer música. Leonardo acenou e, pela primeira vez desde o acidente, permitiu que uma lágrima rolasse por seu rosto. Não era apenas a perda da voz que o atormentava. Era a perda de sua capacidade de criar, de se expressar, de conectar-se com o mundo através da arte que um dia amara. Clara se levantou silenciosamente e caminhou até a estante. Ela pegou o saxofone com cuidado reverente, como se estivesse manuseando uma relíquia preciosa. Posso? Ela perguntou. Leonardo hesitou, depois acenou. Clara limpou o bocal com a manga da blusa e posicionou o instrumento. Ela tocou algumas notas experimentais, testando a afinação, e então começou uma melodia suave e melancólica que Leonardo reconheceu imediatamente. Summertime, de George Gershwin. A música preencheu o apartamento como uma presença viva.
acordando memórias que Leonardo havia enterrado sob anos de ambição corporativa. Ele se lembrou das noites no Jazz Club da Vila Madalena, quando tinha 20 anos e acreditava que a música podia ser sua carreira. Lembrou-se da sensação de completude que sentia quando tocava, da forma como as notas fluíam através dele como uma extensão natural de sua alma. Quando Clara terminou, o silêncio que se seguiu era diferente do silêncio opressivo que dominara a vida de Leonardo nos últimos meses. Era um silêncio cheio de possibilidades, de memórias redescobertas, de emoções há muito reprimidas. "Obrigada por me deixar tocar", Clara disse, devolvendo cuidadosamente o instrumento à estante. "Você tem um saxofone lindo. Deve ter sido um músico muito talentoso." Leonardo fez um sinal que significava obrigado, mas havia algo mais em sua expressão. Uma gratidão profunda por Clara ter não apenas tocado sua música, mas por ter compreendido intuitivamente o que ele mais sentia falta. Quando ela se preparava para ir embora, Clara se virou para ele uma última vez. "Leonardo", ela disse, "amanhã gostaria de ensinar algo especial, sinais relacionados à música, ao ritmo, à criação artística. Acho que você vai gostar." Depois que ela partiu, Leonardo permaneceu sentado no sofá por horas, olhando alternadamente para o saxofone e para suas próprias mãos. Pela primeira vez desde o acidente, começou a vislumbrar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar uma nova forma de se expressar, uma nova forma de criar, uma nova forma de se conectar com o mundo. E pela primeira vez em sua vida adulta, Leonardo Alves começou a questionar se o controle absoluto que sempre buscara não havia, na verdade, sido a prisão que o impedia de viver verdadeiramente. A terceira semana de aulas trouxe uma rotina inesperada para a vida de Leonardo. Pela primeira vez em meses, ele tinha algo para esperar, um compromisso que não estava relacionado a médicos ou fisioterapeutas. Todas as manhãs, acordava pensando no que Clara ensinaria naquele dia, que expressões novas descobriria, que aspectos de si mesmo ela ajudaria a redescobrir. Clara chegava sempre pontualmente às 14h, carregando não apenas sua pasta de materiais didáticos, mas pequenos presentes que transformavam cada encontro em uma surpresa. Um dia trouxe um livro sobre a história do jazz brasileiro, com fotografias de músicos tocando em pequenos clubes noturnos que lembravam os lugares onde Leonardo costumava se apresentar. Outro dia, apareceu com um termos de café especial que havia comprado numa torrefação artesanal no bairro da Liberdade. "Café sempre deixa as conversas melhores", ela disse, servindo a bebida em 2 xícaras de porcelana que encontrou na cozinha de Leonardo. Mesmo quando a conversa é feita com as mãos. Leonardo observava esses pequenos gestos com fascínio crescente. Em seu mundo corporativo, relacionamentos eram transações. As pessoas se aproximavam dele por interesse, por oportunidade, por necessidade profissional. Mas Clara parecia genuinamente interessada em sua companhia, sem segundas intenções aparentes. Durante a 4ª aula, ela trouxe uma proposta inusitada. "Hoje vamos sair", anunciou, guardando os materiais na pasta antes mesmo de começar a lição. Leonardo a olhou com expressão interrogativa e um toque de pânico. Não saía de casa há quase 4 meses, exceto para consultas médicas. A ideia de enfrentar o mundo exterior, com todas as suas complexidades sociais e possíveis constrangimentos, o aterrorizava. "Confie em mim", Clara disse gentilmente, notando sua hesitação. "Há um lugar que acho que você vai gostar, e prometo que estaremos de volta antes do anoitecer." Ela esperou pacientemente enquanto Leonardo lutava internamente com seus medos. Parte dele queria recusar, manter-se seguro em sua zona de conforto controlada.
mas havia algo na forma como Clara o olhava, sem pressão, sem julgamento, apenas com uma confiança tranquila em sua capacidade de superar seus próprios limites, que o encorajou a acenar afirmativamente. 20 minutos depois, estavam no elevador do edifício. Leonardo vestira uma de suas camisas sociais favoritas, uma Hugo Boss azul marinho que não usava desde antes do acidente. Tinha esquecido como se sentia bem ao usar roupas que realmente gostava, ao cuidar de sua aparência com atenção. "Você está elegante", Clara comentou, e Leonardo notou que ela também havia se arrumado um pouco mais para a ocasião. Usava um vestido simples de cor bege e havia soltado os cabelos, que geralmente prendia em um coque prático. O táxi que Clara chamara os levou através de bairros que Leonardo conhecia apenas de passagem em seus tempos de executivo. Eles atravessaram a Vila Madalena, passaram pela Consolação e finalmente pararam em frente a um pequeno conservatório musical no bairro de Santa Cecília, Instituto Musical Esperança. Leonardo leu na placa discreta na entrada do prédio. "Trabalho aqui 2 vezes por semana", Clara explicou. "Ensino Libras para crianças e adolescentes que têm deficiência auditiva, mas são apaixonados por música." Leonardo a seguiu através de corredores decorados com fotografias de alunos em apresentações, diplomas e certificados que contavam a história de décadas de educação musical inclusiva. O som de diversos instrumentos ecoava pelas salas, pianos, violinos, percussão e até mesmo alguns saxofones. "Como podem aprender música se não conseguem ouvir?" Leonardo gesticulou, sua expressão revelando curiosidade genuína. "Música não é apenas som", Clara respondeu, guiando-o para uma sala específica. "É vibração, é emoção, é matemática, é movimento. Você vai entender." A sala para a qual ela o levou era diferente das outras. O piso era de madeira especial, desenhado para amplificar vibrações. Havia espelhos nas paredes e diversos instrumentos adaptados. Sentado ao piano, estava um menino de cerca de 12 anos, seus dedos dançando sobre as teclas com uma concentração absoluta. "Este é o Mateus", Clara disse, tocando levemente o ombro do garoto para chamar sua atenção. Mateus se virou e cumprimentou Clara com entusiasmo, através de sinais rápidos e fluidos. Clara respondeu na mesma linguagem, e Leonardo percebeu que a conversa entre eles tinha uma naturalidade que ainda não conseguira alcançar com suas próprias tentativas. "Ele quer saber quem você é", Clara traduziu. Leonardo se aproximou hesitantemente e tentou soletrar seu nome em datilologia. Mateus sorriu amplamente e respondeu com uma série de sinais que Leonardo não compreendeu. "Ele disse que você tem mãos de músico", Clara interpretou, "e quer saber que instrumento você toca." Leonardo apontou para si mesmo e fez o gesto que Clara lhe ensinara para saxofone. Os olhos de Mateus se iluminaram e ele se levantou do piano com excitação, correndo até um armário de onde retirou um saxofone tenor dourado. "Ele quer que você toque algo", Clara disse. Leonardo recuou instintivamente, balançando a cabeça em negação. Não tocava há anos, e a ideia de tentar fazê-lo na frente de estranhos, ainda por cima sem poder explicar verbalmente suas limitações, o apavorava. Mas Mateus não desistiu. Ele segurou o saxofone em posição e começou a tocar uma melodia simples, mas bonita. Leonardo percebeu que o garoto não estava apenas tocando. Estava sentindo a música através das vibrações do instrumento, através do movimento do ar, através de uma conexão física com o som que transcendia a audição tradicional. Quando Mateus terminou, ele estendeu o saxofone para Leonardo com um sorriso tão genuíno e encorajador que qualquer resistência se desvaneceu. Leonardo pegou o instrumento com mãos trêmulas. O peso familiar, o metal frio contra seus dedos, a posição natural dos lábios no bocal, tudo voltou instantaneamente, como se não tivesse passado um dia desde a última vez que tocara.
Ele começou com algumas notas experimentais, testando sua embocadura, relembrando a posição dos dedos. Em seguida, quase sem perceber, deslizou para uma versão lenta e melancólica de Blue Moon, uma das primeiras músicas que aprendera quando jovem. A música preencheu a sala, ecoando pelas paredes espelhadas e vibrando através do piso especial. Leonardo fechou os olhos e se perdeu na melodia, redescobrindo uma parte de si mesmo que pensara ter perdido para sempre. Não era mais o CEO implacável ou o homem silenciado pelo acidente. Era simplesmente Leonardo, músico, criador, alma expressando-se através da arte. Quando terminou, abriu os olhos e encontrou Mateus, o observando com admiração absoluta. O garoto aplaudiu com entusiasmo, e outros alunos que haviam se reunido na porta da sala se juntaram aos aplausos. Clara se aproximou com lágrimas nos olhos. Foi lindo, ela disse, e Leonardo viu que sua emoção era completamente genuína. Você não perdeu isso, sabe? Essa capacidade de criar beleza, de tocar as pessoas através da música. Ela sempre esteve aqui, apenas esperando para ser redescoberta. Leonardo devolveu o saxofone para Mateus, mas algo fundamental havia mudado dentro dele. Pela primeira vez, desde o acidente, havia se sentido completo, capaz, valioso. A música havia sido sua linguagem quando as palavras faltaram, e agora compreendia que Clara estava certa. Havia outras formas de se comunicar, outras formas de se expressar, outras formas de se conectar com o mundo. O resto da tarde passou rapidamente. Clara mostrou a Leonardo outras salas do conservatório. Apresentou-o a mais professores e alunos. Explicou-lhe como funcionava a educação musical para pessoas com deficiência auditiva. Ele observou aulas onde a música era ensinada através de vibrações, onde ritmos eram sentidos através dos pés e das mãos, onde melodias eram visualizadas através de cores e formas. É um mundo completamente diferente, Clara explicou, enquanto caminhavam pelos jardins do conservatório. Mas não é um mundo menor ou menos rico, é apenas diferente. Leonardo acenou em compreensão. Estava começando a entender que sua própria situação não precisava ser vista como uma diminuição, mas como uma transformação. Uma oportunidade de descobrir novas formas de ser, de se expressar, de viver. No caminho de volta para o apartamento, Clara fez uma parada inesperada em uma pequena loja de instrumentos musicais na Rua Augusta. Ela conversou brevemente com o proprietário, um senhor idoso de barba grisalha, e depois retornou ao táxi carregando um estojo de couro marrom. Para você, ela disse, entregando o estojo para Leonardo. Dentro estava um pícolo de prata, pequeno e delicado, mas perfeitamente afinado. Havia também um cartão manuscrito. Para que você sempre tenha uma forma de fazer música, mesmo quando a vida parece silenciosa. Com carinho, Clara. Leonardo olhou para ela com uma expressão de gratidão que transcendia qualquer gesto ou palavra. Pela primeira vez em meses, alguém havia não apenas visto sua dor, mas também vislumbrado sua possibilidade de cura. Clara não estava tentando devolver-lhe sua vida antiga. Estava ajudando-o a construir uma nova. Naquela noite, sozinho em seu apartamento, Leonardo ficou horas experimentando o pícolo. O instrumento tinha um som mais agudo que o saxofone, mais delicado, mas igualmente expressivo. Ele tocou melodias que não executava há anos, improvisou pequenas composições que surgiam espontaneamente de suas emoções. E pela primeira vez, desde o acidente, Leonardo foi dormir com uma sensação de paz genuína. Enquanto Leonardo dormia embalado pelos ecos de sua redescoberta musical, Clara estava em seu pequeno apartamento na Vila Mariana, refletindo sobre os eventos do dia. Ela se preparava uma xícara de chá de camomila, ritual noturno que mantinha desde a adolescência,
quando seu celular tocou. Alô, mãe! Ela atendeu, reconhecendo imediatamente o número. Clarinha, minha filha, como foi seu dia? A voz calorosa de Dona Helena ecoou através do aparelho. Diferente, Clara respondeu, acomodando-se em sua poltrona favorita, uma peça de segunda mão que havia reformado com suas próprias mãos. Muito diferente. Clara Lima havia nascido e crescido em Osasco, filha de um metalúrgico e uma costureira. Sua família sempre fora unida, mas enfrentara desafios que moldaram profundamente sua personalidade e visão de mundo. Quando Clara tinha 8 anos, seu irmão mais novo, Pedro, nasceu com deficiência auditiva severa. A descoberta da condição de Pedro mudou completamente a dinâmica familiar. Dona Helena abandonou a costura para se dedicar integralmente aos cuidados do filho, enquanto seu Nelson trabalhava turnos duplos na metalúrgica para cobrir as despesas com terapias e tratamentos especializados. Clarinha vai ter que ser nossa intérprete, Dona Helena disse certa vez, observando a filha de 10 anos brincando pacientemente com Pedro, inventando gestos e símbolos para se comunicar com o irmão. E foi exatamente isso que aconteceu. Clara aprendeu Libras não por escolha profissional, mas por necessidade familiar. Ela se tornou a ponte entre Pedro e o mundo, traduzindo não apenas palavras, mas emoções, piadas, sonhos e medos. Aos 12 anos, já dominava a língua de sinais melhor que muitos intérpretes profissionais. Clara sempre foi nossa pequena professora. Seu Nelson costumava contar para os vizinhos. Ela ensinou não só o Pedro a se comunicar, mas ensinou a família inteira uma nova forma de amar. Durante a adolescência, Clara descobriu que sua vocação ia além de ajudar Pedro. Ela começou a visitar outras famílias com filhos deficientes auditivos, oferecendo-se para ensinar Libras gratuitamente. Sua casa na periferia de Osasco se transformou em um centro informal de apoio, onde pais desesperados encontravam esperança e crianças isoladas descobriam que não estavam sozinhas. Ela nunca cobrou um centavo. Dona Helena relembrava com orgulho. Mesmo quando a situação ficou apertada em casa, Clara preferia dar aulas de reforço escolar para ganhar um dinheirinho a cobrar pelas aulas de Libras. Foi durante o ensino médio que Clara descobriu sua segunda paixão, a música. Paradoxalmente, foi Pedro quem a introduziu ao mundo musical. Ele havia se apaixonado pela bateria, sentindo o ritmo através das vibrações, e implorou para que Clara o acompanhasse às aulas no conservatório comunitário do bairro. No começo, eu só ia para traduzir para o Pedro, Clara contou para sua mãe naquela noite ao telefone, mas acabei me encantando com a forma como a música consegue transcender as barreiras da comunicação tradicional. Clara aprendeu piano, violão e desenvolveu uma voz doce e afinada que a tornou popular nos festivais escolares. Mas mais importante que sua habilidade musical era sua capacidade única de ensinar música para pessoas com deficiência auditiva. Ela desenvolveu métodos próprios, combinando Libras com técnicas visuais e táteis que tornavam a música acessível para quem não podia ouvi-la convencionalmente. Mãe, sabe aquele aluno novo que eu mencionei? O Leonardo? Clara disse, interrompendo suas próprias lembranças. O empresário que teve o acidente? Sim, hoje ele tocou saxofone no conservatório. Foi transformador, para ele e para mim. Clara não contou para a mãe, mas havia algo em Leonardo que a intrigava profundamente. Não era apenas sua situação. Ela havia trabalhado com centenas de pessoas que perderam a audição ou a fala. Era algo mais sutil, mais complexo. Havia uma vulnerabilidade em Leonardo que contrastava drasticamente com a persona de poder que ele ainda tentava manter. Clara percebia as pequenas contradições, a forma como ele endireitava os ombros quando se sentia observado,
como se ainda estivesse em uma sala de reuniões. A maneira como suas mãos, acostumadas a gesticular autoritariamente, agora tremiam ligeiramente quando tentavam formar sinais delicados. Mas havia também uma profundidade emocional que ela raramente encontrava. Quando Leonardo tocou saxofone naquela tarde, Clara viu um homem completamente diferente do CEO controlador que Rodrigo havia descrito durante a contratação. Viu um artista, um sonhador, alguém que havia enterrado sua verdadeira essência sob camadas de ambição e sucesso material. Clarinha, a voz de Dona Helena, a trouxe de volta ao presente. Você está se apaixonando por esse homem? A pergunta pegou Clara desprevenida. Ela ficou em silêncio por um longo momento, considerando honestamente seus sentimentos. Não sei, mãe, ela admitiu finalmente. Ele é muito diferente de qualquer pessoa que já conheci. Tem uma fragilidade que tenta esconder, mas também uma força que nem ele mesmo reconhece. E você acha que é uma boa ideia se envolver emocionalmente com um aluno? Era uma pergunta justa. Clara sempre mantivera relacionamentos estritamente profissionais com seus alunos. Havia namorado esporadicamente ao longo dos anos, um professor de história durante a faculdade, um enfermeiro que conheceu durante um curso de primeiros socorros, mas nunca nada sério o suficiente para abalar sua dedicação ao trabalho. Não é sobre ser uma boa ideia ou não, Clara respondeu pensativamente. É sobre o que está acontecendo, querendo eu ou não. Após desligar o telefone, Clara permaneceu acordada por horas, olhando pela janela de seu apartamento para as luzes da cidade. Ela pensava em Leonardo, em sua música, na forma como seus olhos se iluminaram quando redescobriu sua capacidade de criar beleza através do som. Havia algo profundamente atraente em ajudar alguém a se reencontrar. Clara sempre havia sido atraída por pessoas que precisavam de cura, de orientação, de uma segunda chance. Mas Leonardo era diferente. Ele não era apenas alguém que precisava de ajuda. Era alguém que havia construído um mundo inteiro baseado na ideia de que não precisava de ninguém. E agora estava aprendendo que a verdadeira força às vezes vem da vulnerabilidade compartilhada. Na manhã seguinte, Clara acordou com uma determinação renovada. Ela havia percebido que Leonardo estava pronto para o próximo passo em sua jornada de redescoberta, e ela sabia exatamente o que fazer. Ela passou a manhã preparando uma aula especial, reunindo materiais que nunca havia usado com nenhum outro aluno. Porque Leonardo não era qualquer outro aluno. Ele estava se tornando algo muito mais importante, muito mais pessoal. E pela primeira vez em sua carreira dedicada a ajudar outros, Clara admitiu para si mesma que talvez ela também estivesse sendo transformada pelo processo. Às 2 da tarde, ela tocou a campainha do apartamento de Leonardo, com o coração batendo um pouco mais rápido que o normal, carregando não apenas seus materiais de ensino, mas também a crescente certeza de que aquela não seria uma aula como qualquer outra. A 5ª semana de aulas marcou uma mudança sutil, mas perceptível, na dinâmica entre Leonardo e Clara. Havia uma intimidade crescente em seus encontros, uma familiaridade que transcendia a relação professor-aluno e se aventurava em território mais pessoal e delicado. Leonardo começou a esperar por Clara de forma diferente. Não era mais apenas a expectativa de aprender algo novo, mas uma ansiedade quase adolescente de vê-la, de observar seu jeito particular de inclinar a cabeça quando concentrada, de ouvir sua risada cristalina ecoando pelo apartamento que havia sido silencioso por tanto tempo. Ele passou a se arrumar com mais cuidado para as aulas. Escolhia camisas que sabia que ficavam bem, certificava-se de que o apartamento estivesse sempre impecável, comprava flores frescas para o vaso da sala de estar, pequenos detalhes que ele justificava para si mesmo como cortesia básica, mas que no fundo sabia que eram gestos de sedução disfarçada.
Clara, por sua vez, também havia mudado. Suas roupas eram mais cuidadosamente escolhidas, seus cabelos penteados com mais atenção. Ela começou a chegar alguns minutos mais cedo, dizendo que queria preparar melhor o ambiente para a aula, mas, na verdade, prolongando o tempo que passavam juntos. Hoje quero tentar algo diferente, Clara anunciou em uma tarde particularmente ensolarada de outono. Vamos trabalhar com expressões mais íntimas, mais pessoais. Ela havia trazido um espelho pequeno que posicionou entre eles na mesa de centro. Quero que você pratique expressões que transmitam sentimentos profundos, ela explicou. Mas não apenas para outras pessoas. Quero que você pratique ser honesto consigo mesmo sobre o que sente. Leonardo a observou com curiosidade crescente. Havia algo diferente em Clara naquele dia, uma energia mais intensa, um brilho especial nos olhos que ele não conseguia decifrar completamente. Vamos começar com gratidão, Clara disse, demonstrando uma expressão que combinava um sorriso suave com olhos que transmitiam profunda sinceridade. Mostre-me pelo que você é mais grato em sua vida neste momento. Leonardo hesitou. A pergunta era mais profunda do que qualquer exercício técnico que haviam praticado antes. Ele olhou para o espelho, depois para Clara, e finalmente posicionou suas mãos de forma hesitante. Ele sinalizou você, apontando delicadamente para Clara. Depois fez o sinal para a luz, seguido de escuridão e salvação. Não eram sinais tecnicamente perfeitos, mas a combinação transmitia claramente sua mensagem. Você trouxe luz para minha escuridão. Você me salvou. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma intensidade no olhar de Leonardo, uma vulnerabilidade crua que a atingiu de forma inesperada. Por um momento, ela esqueceu que era a professora, esqueceu que deveria manter distância profissional. Leonardo, ela sussurrou, sua voz carregada de emoção. Ele continuou sinalizando, seus gestos se tornando mais fluidos, mais confiantes. Ele falou sobre solidão, sobre medo, sobre a sensação de estar perdido em um mundo que não conseguia mais compreender. E então falou sobre esperança, sobre redescoberta, sobre a música que voltara à sua vida através dela. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Não eram lágrimas de pena ou compaixão profissional, mas lágrimas de quem estava sendo profundamente tocada pela honestidade brutal de outro ser humano. Agora ela disse, surpreendendo a si mesma com a decisão espontânea. Leonardo a observou com atenção total, enquanto ela posicionava suas mãos. Clara começou sinalizando sobre propósito, sobre a sensação de estar fazendo a diferença na vida de alguém. Depois, hesitantemente, ela sinalizou algo que não havia planejado dizer. Ela sinalizou você, apontando para Leonardo, depois especial, depois diferente. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ela continuou. Você me faz sentir completa. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma tensão elétrica. Leonardo e Clara se olhavam através do espelho, vendo não apenas seus próprios reflexos, mas também a verdade não dita que pairava entre eles. Leonardo foi o primeiro a se mover. Ele se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Clara o seguiu, posicionando-se ao seu lado, próxima o suficiente para sentir o calor de seu corpo. Isso não deveria estar acontecendo, Clara disse suavemente, mais para si mesma que para ele. Leonardo se virou para encará-la. Seus olhos estavam cheios de uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Ele levantou uma mão hesitantemente, como se fosse tocar seu rosto, mas parou no meio do movimento. Clara fechou a distância entre eles, pegou a mão dele e a guiou até sua face.
O toque foi elétrico, carregado de meses de tensão acumulada, de palavras não ditas, de sentimentos cuidadosamente reprimidos. Clara, Leonardo tentou sussurrar, sua voz rouca e quase inaudível, emergindo pela primeira vez desde o acidente. O som de seu nome em seus lábios quebrou a última barreira de resistência de Clara. Ela se inclinou em direção a ele, seus lábios encontrando os dele em um beijo suave, hesitante no início, depois mais confiante, mais apaixonado. Foi um beijo que falou todas as palavras que Leonardo não conseguira dizer, que transmitiu todos os sentimentos que Clara havia tentado manter profissionais. Foi a comunicação mais perfeita que eles haviam alcançado, uma linguagem que transcendia gestos ou palavras faladas. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa, desejo e um toque de medo do que haviam desencadeado. Nós não podemos... Clara começou, mas Leonardo colocou um dedo suavemente sobre seus lábios. Ele sinalizou "Eu te amo", com uma clareza e convicção que surpreenderam a ambos. Não eram apenas as palavras. Era toda a expressão, toda a intensidade de seus sentimentos, concentrada em um gesto perfeito e inequívoco. Clara sentiu como se o mundo inteiro houvesse parado. Nenhum homem havia lhe dito "eu te amo" através da língua de sinais. Havia uma intimidade única, uma vulnerabilidade especial em ser amada na linguagem que ela dedicara sua vida a ensinar. "Eu também te amo", ela respondeu em voz alta e simultaneamente em libras, criando uma dupla declaração que ecoou tanto no som quanto no silêncio. O que se seguiu foi uma dança delicada entre paixão e incerteza. Leonardo e Clara passaram as 2 horas seguintes conversando. Uma conversa real, profunda, onde ele gradualmente recuperou fragmentos de sua voz e ela o encorajou a não ter medo de soar diferente. Sua voz mudou, Clara disse gentilmente, mas não perdeu sua essência. É como se fosse uma nova versão de você mesmo. Eles se sentaram no sofá, mais próximos do que nunca haviam estado, as mãos entrelaçadas, compartilhando histórias de suas vidas que iam muito além das aulas formais. Leonardo contou sobre sua infância no Ipiranga, sobre os sonhos que havia abandonado para construir seu império financeiro, sobre a solidão que o sucesso havia trazido. Sua voz era rouca, às vezes falhava, mas cada palavra era carregada de honestidade. Clara falou sobre sua família, sobre Pedro e como ele havia moldado sua visão de mundo, sobre suas próprias inseguranças e sonhos. Ela havia sempre sido a cuidadora, a que ajudava outros, mas raramente permitia que cuidassem dela. "Tenho medo", Clara admitiu quando o sol começou a se pôr. "Não do que sinto por você, mas de como isso pode complicar tudo." Leonardo compreendeu perfeitamente. Ele havia passado a vida evitando complicações emocionais, mantendo relacionamentos em compartimentos seguros que não interferissem em seus objetivos profissionais. Mas Clara não cabia em nenhum compartimento. Ela havia se tornado essencial demais, profunda demais. E se tentarmos? Leonardo sussurrou, sua voz ainda frágil, mas determinada. E se deixarmos acontecer o que precisa acontecer? Clara o olhou nos olhos e viu não apenas o CEO poderoso que ele havia sido, nem apenas o homem quebrado que ela conhecera meses atrás, mas alguém completamente novo, uma síntese de força e vulnerabilidade que a atraía de forma irresistível. "Então, vamos ter que redefinir tudo", ela disse. "As aulas, nossa relação profissional, as expectativas." "Redefine", Leonardo concordou, "mas não termina." A decisão de transformar sua relação professor-aluno em algo mais profundo trouxe desafios imediatos. No dia seguinte, Clara ligou para Rodrigo para explicar que precisaria fazer algumas mudanças na estrutura das aulas. "Como assim mudanças?"
Rodrigo perguntou, sua voz carregada de preocupação empresarial. Leonardo está progredindo bem? Vocês não estão tendo resultados? Pelo contrário, Clara respondeu cuidadosamente. Ele está progredindo excepcionalmente bem, mas a situação se tornou mais complexa. Clara não conseguiu ser completamente honesta com Rodrigo sobre a natureza exata dessa complexidade. Em vez disso, sugeriu que as aulas se tornassem menos formais, mais integradas à vida cotidiana de Leonardo. Acho que ele está pronto para começar a interagir mais com o mundo exterior, ela explicou. Talvez seja a hora de ele voltar a frequentar alguns ambientes sociais com meu apoio. Rodrigo ficou entusiasmado com a ideia. Havia meses tentando convencer Leonardo a participar de jantares de negócios, reuniões sociais, eventos que pudessem facilitar seu eventual retorno ao mundo corporativo. Você acha que ele estaria disposto a ir a um jantar pequeno na minha casa no próximo fim de semana? Rodrigo perguntou. Nada formal, apenas alguns amigos próximos. Minha esposa está morrendo de vontade de conhecê-lo desde o acidente. Clara prometeu conversar com Leonardo sobre a possibilidade, mas internamente sentia uma ansiedade crescente. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, teriam que enfrentar o mundo exterior como casal, não apenas como professor e aluno. E esse mundo incluía pessoas que conheciam Leonardo apenas como o CEO poderoso, não como o homem vulnerável e em transformação que ela havia aprendido a amar. Naquela tarde, quando chegou ao apartamento de Leonardo, Clara o encontrou tocando o pícolo na varanda. A música flutuava suavemente pelo ar da tarde, uma melodia melancólica que falava de mudança, de novos começos, de esperança cautelosa. Compus para você, Leonardo disse quando ela se aproximou, sua voz ainda rouca, mas mais confiante a cada dia. Chama-se Clara Minha Luz. Ele tocou a melodia novamente e Clara sentiu seu coração se acelerar. Ninguém jamais havia composto música para ela. Era um presente mais íntimo que qualquer joia, mais pessoal que qualquer declaração de amor. É linda, ela disse beijando-o suavemente. Você está se tornando você mesmo de novo, o verdadeiro você. Não, Leonardo corrigiu, puxando-a para mais perto. Estou me tornando alguém novo, alguém melhor. Eles passaram a tarde explorando essa nova versão de intimidade. Conversas intercaladas com beijos, momentos de silêncio confortável, a descoberta gradual de como seus corpos se encaixavam perfeitamente um no outro. Mas à medida que a noite se aproximava, Clara trouxe à tona a conversa que havia tido com Rodrigo. Ele quer que você vá a um jantar, ela explicou. Nada formal, apenas amigos. Acho que ele sente que você está pronto para começar a socializar novamente. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento, considerando a possibilidade. A ideia de enfrentar pessoas de seu passado, de ter que explicar sua nova realidade, sua nova voz, suas limitações, o aterrorizava. Você viria comigo? Ele perguntou finalmente. Como sua professora de Libras, Clara perguntou, embora soubesse que não era isso que ele estava pedindo. Como minha companheira, Leonardo disse, testando a palavra, explorando como ela soava em sua nova voz. Clara considerou as implicações. Aparecer publicamente como companheira de Leonardo significaria exposição. Significaria perguntas, significaria que seu relacionamento deixaria de ser um segredo seguro, compartilhado apenas entre eles. Sim, ela disse finalmente, mas teremos que estar preparados para as reações das pessoas. Leonardo assentiu gravemente. Ele sabia que o mundo exterior não seria tão compreensivo quanto o pequeno universo que eles haviam criado juntos. Mas, pela primeira vez em meses, sentia-se forte o suficiente para enfrentar esses desafios. Não sozinho, mas com Clara ao seu lado. Então vamos mostrar a eles quem nós somos agora,
Ele disse, sua voz ganhando uma determinação que Clara não havia ouvido antes. Naquela noite, pela primeira vez, Clara ficou no apartamento de Leonardo até tarde. Eles pediram comida chinesa, assistiram a um filme legendado, uma ironia que os fez rir, e simplesmente desfrutaram da companhia um do outro sem a pressão formal das aulas. Quando Clara finalmente foi embora, perto da meia-noite, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia volta. Não eram mais professor e aluno explorando uma atração mútua. Eram duas pessoas profundamente apaixonadas, preparando-se para enfrentar juntas as complexidades de um mundo que nem sempre compreenderia sua jornada. Leonardo ficou acordado por horas depois que Clara partiu, tocando suavemente o pícolo na varanda, criando melodias que falavam de amor encontrado, de vidas transformadas, de futuros construídos sobre a base sólida da aceitação mútua. E pela primeira vez desde o acidente, ele dormiu sem pesadelos, embalado pela certeza de que, acontecesse o que acontecesse, não estava mais sozinho. O jantar na casa de Rodrigo estava marcado para o sábado seguinte, e conforme a data se aproximava, Leonardo sentia uma ansiedade que não experimentava desde seus primeiros grandes negócios. Não era medo do fracasso profissional, era algo muito mais pessoal e vulnerável. E se eles não conseguirem me entender? Leonardo perguntou para Clara durante uma de suas sessões, que agora haviam se transformado em encontros íntimos disfarçados de aulas. E se minha voz falhar completamente? E se eles me olharem com pena? Clara estava sentada ao seu lado no sofá, suas mãos entrelaçadas às dele. Nas últimas semanas, eles haviam desenvolvido uma linguagem própria de comunicação que misturava libras, palavras sussurradas e toques significativos. Então nós iremos embora, ela disse simplesmente, e eles terão perdido a oportunidade de conhecer quem você realmente é agora. Quem eu realmente sou, Leonardo repetiu, testando as palavras. Ainda estou descobrindo isso. Clara sorriu e sinalizou eu também, um gesto que havia se tornado uma piada íntima entre eles. Ambos estavam se redescobrindo através do relacionamento, aprendendo partes de si mesmos que não sabiam que existiam. Na quinta-feira anterior ao jantar, Clara chegou ao apartamento com uma proposta inesperada. Quero que você conheça minha família, ela disse, sem preâmbulos. Antes de enfrentarmos seus amigos de negócios, acho que seria bom você conhecer pessoas que já estão acostumadas com diferentes formas de comunicação. Leonardo sentiu um nervosismo diferente. Conhecer a família de Clara significava que ela estava levando seu relacionamento a sério, que não era apenas uma fase de descoberta mútua, era um compromisso. No sábado de manhã, antes do jantar na casa de Rodrigo, Clara levou Leonardo para Osasco, para a casa simples mas acolhedora onde havia crescido. O contraste com o mundo de luxo de Leonardo era evidente, mas havia uma calma na casa dos Lima, que seu apartamento, apesar de toda sua elegância, nunca havia possuído. Dona Helena recebeu Leonardo com a hospitalidade natural de quem passou a vida cuidando de pessoas. Ela não fez perguntas indiscretas sobre seu acidente, não demonstrou curiosidade mórbida sobre sua condição. Em vez disso, ofereceu café fresco e bolo de chocolate caseiro, como se ele fosse um velho amigo da família. Clarinha me contou que você toca saxofone, ela disse enquanto servia o café. Pedro ficou muito animado para conhecer você. Pedro apareceu alguns minutos depois, um jovem de 22 anos com olhos brilhantes e um sorriso contagiante. Sua comunicação com Clara era tão fluida e natural que Leonardo imediatamente compreendeu de onde vinha a habilidade excepcional dela para ensinar libras. Ele quer saber se você pode tocar algo. Clara traduziu as mãos rápidas de Pedro. Leonardo havia trazido seu pícolo, antecipando exatamente essa solicitação. Ele tocou uma versão suave de Garota de Ipanema,
observando como Pedro sentia a música através das vibrações do piso de madeira da sala. Quando terminou, Pedro aplaudiu com entusiasmo e começou uma série de sinais animados que fizeram Clara rir. Ele disse que você toca com o coração, não apenas com os dedos, Clara traduziu, e que Clara escolheu bem. A naturalidade da família Lima com diferentes formas de comunicação ajudou Leonardo a relaxar de uma maneira que não experimentava há meses. Aqui, sua voz rouca não era uma deficiência, era apenas outra forma de falar. Seus gestos imperfeitos em libras não eram motivo de constrangimento. Eram tentativas honestas de se conectar. Sua família é incrível, Leonardo disse para Clara quando caminhavam pelo pequeno jardim dos fundos da casa. Eles gostaram de você, Clara respondeu. Minha mãe nunca oferece o bolo de chocolate especial dela para qualquer pessoa. E Pedro? Pedro disse que você tem mãos de música verdadeira, Clara sorriu. É o maior elogio que ele pode fazer. À tarde, Leonardo e Clara se prepararam para o jantar na casa de Rodrigo, com uma mistura de ansiedade e determinação. Leonardo escolheu um terno azul marinho que sempre lhe dera confiança, enquanto Clara optou por um vestido elegante, mas discreto. Uma escolha cuidadosa para não chamar atenção excessiva para si mesma. Lembre-se, Clara disse enquanto ajustava a gravata de Leonardo, você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser você mesmo. E se eu mesmo não for suficiente? Leonardo perguntou, sua insegurança transparecendo. Então eles não merecem sua companhia, Clara respondeu, beijando-o suavemente. A casa de Rodrigo no Morumbi era impressionante. Uma mansão moderna com jardins elaborados que refletiam o sucesso da Alves Capital. Quando chegaram, Leonardo pôde ouvir vozes e risadas vindas do terraço, sons de um mundo social que havia abandonado meses atrás. Leonardo! Rodrigo exclamou ao abrir a porta, seu entusiasmo genuíno, mas talvez excessivamente compensatório. Cara, que bom te ver! E você deve ser Clara. Rodrigo Santos, muito prazer. Clara cumprimentou Rodrigo com cordialidade profissional. Mas Leonardo notou como ela inconscientemente se posicionou de forma protetora ao seu lado. No terraço havia cerca de 8 pessoas. Alguns sócios da empresa, suas esposas e 2 clientes importantes que Leonardo reconheceu de negócios passados. O burburinho de conversas diminuiu momentaneamente quando ele apareceu. Não por malícia, mas pela curiosidade natural de pessoas que não o viam há meses. Leonardo, que alegria! Exclamou Marina Santos, esposa de Rodrigo, aproximando-se com um sorriso caloroso. Como você está? E querida, ela se virou para Clara. Que vestido lindo! Onde você o comprou? As primeiras interações foram cuidadosas, como se todos estivessem testando as águas. Leonardo respondeu às perguntas sobre sua saúde com frases curtas, sua voz rouca, mas compreensível. Clara permanecia ao seu lado, não traduzindo ou interpretando, mas simplesmente oferecendo sua presença como apoio. Foi durante o jantar que a primeira situação desafiadora surgiu. Antônio Ferreira, seu antigo mentor da corretora, havia sido convidado e fez uma pergunta direta sobre o futuro profissional de Leonardo. E então, Léo, quando você pretende voltar ao batente? O mercado sente sua falta, cara. Leonardo sentiu sua garganta se contrair ligeiramente, a pressão familiar da expectativa externa. Ele começou a responder, mas sua voz falhou no meio da frase. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, carregado da desconfortável percepção de todos de que algo havia mudado fundamentalmente. Foi Clara quem quebrou o momento. Leonardo tem explorado outras formas de se expressar ultimamente, ela disse com naturalidade. Ele está compondo música novamente, algo que abandonou há anos em favor dos negócios. Música? Perguntou Carla, esposa de um dos sócios.
Que interessante. Eu não sabia que você era músico. Leonardo pegou o pícolo que havia trazido na bolsa de Clara, uma decisão de última hora que agora se mostrava providencial. Sem dizer nada, ele tocou uma versão breve, mas comovente de The Way You Look Tonight, a música ecoando pelo terraço silencioso. Quando terminou, houve um momento de silêncio genuinamente admirativo. Cara, disse Antônio, visivelmente impressionado, onde você estava escondendo esse talento? Sempre esteve aqui, Leonardo respondeu, sua voz baixa, mas clara. Eu que havia esquecido. A partir desse momento, a dinâmica da noite mudou. As pessoas pararam de tratá-lo como um inválido ou como o CEO poderoso que havia sido e começaram a vê-lo como alguém que havia passado por uma transformação profunda e emergido com novas dimensões. Clara observava tudo com orgulho discreto. Ela via Leonardo não apenas sobrevivendo ao teste social, mas descobrindo uma nova forma de se relacionar com o mundo. Não através do poder ou da dominação, mas através da vulnerabilidade e autenticidade. Como vocês se conheceram? Perguntou Marina durante a sobremesa, a curiosidade inevitável finalmente emergindo. Leonardo e Clara trocaram um olhar significativo. Clara é minha professora de Libras, Leonardo explicou, mas ela se tornou muito mais que isso. Ela me ensinou uma nova linguagem, mas mais importante, me ensinou uma nova forma de viver. É lindo quando encontramos alguém que nos faz querer ser a melhor versão de nós mesmos, comentou Marina, e Clara sentiu um calor genuíno na observação. A parte mais emotiva da noite veio quando Rodrigo pediu para falar com Leonardo em particular. Eles se retiraram para o escritório, um ambiente familiar, onde haviam planejado muitos negócios juntos. Léo, Rodrigo começou, sentando-se atrás de sua mesa. Preciso te perguntar uma coisa, e quero uma resposta honesta. Leonardo acenou, preparando-se para qualquer questionamento sobre sua capacidade de retornar aos negócios. Você está apaixonado por ela, não é? A pergunta pegou Leonardo desprevenido. Ele havia esperado perguntas sobre trabalho, sobre o futuro da empresa, sobre sua recuperação. Não esperava que Rodrigo fosse direto ao ponto emocional. Sim, Leonardo respondeu sem hesitação. Estou. E ela por você? Sim. Rodrigo se recostou na cadeira, processando a informação. Sabe, Léo, nos últimos anos eu te vi conquistar tudo que sempre disse que queria. Dinheiro, poder, reconhecimento. Mas nunca te vi verdadeiramente feliz. Esta noite eu vi meu melhor amigo feliz pela primeira vez em anos. Leonardo sentiu uma emoção inesperada subir em sua garganta. Ela mudou tudo, Rodrigo. Não apenas a forma como me comunico, mas como vejo o mundo, como me vejo. Então casa com ela, Rodrigo disse simplesmente. O quê? Casa com ela. Não espera, não planeja, não faz uma análise de custo-benefício como você fazia com tudo na vida antiga. Simplesmente casa com ela. Leonardo ficou em silêncio, considerando as palavras do amigo. A ideia de casamento não havia ocorrido conscientemente para ele, mas agora que Rodrigo a verbalizara, percebeu que era exatamente isso que queria. E se ela disser não? Léo, Rodrigo riu, eu observei vocês dois a noite inteira. Ela te olha como se você fosse a coisa mais preciosa do mundo. E você olha para ela como se ela fosse sua salvação. Se isso não é amor para sempre, eu não sei o que é. Quando voltaram ao terraço, Clara imediatamente notou a mudança na expressão de Leonardo. Havia uma determinação em seus olhos que ela não havia visto antes. Uma resolução que parecia ter se cristalizado durante a conversa com Rodrigo. O resto da noite passou tranquilamente. As pessoas gradualmente pararam de tratá-los com curiosidade especial e começaram a incluí-los naturalmente nas conversas. Leonardo
descobriu que podia participar plenamente das discussões, não como o CEO dominante que havia sido, mas como alguém com perspectivas interessantes e experiências únicas para compartilhar. Quando finalmente se despediram e estavam no táxi voltando para casa, Clara se aninhara contra Leonardo, exausta, mas satisfeita. Você foi incrível esta noite, ela sussurrou. Eles viram quem você realmente é. Eu também vi, Leonardo respondeu, beijando o topo de sua cabeça. E gostei do que vi. Naquela noite, no apartamento de Leonardo, eles fizeram amor pela primeira vez. Não foi apenas um ato físico, mas uma comunicação completa. Um diálogo de corpos, mãos, olhares e sussurros que transcendeu qualquer linguagem que haviam aprendido juntos. Depois, deitados juntos na cama, Clara traçava círculos suaves no peito de Leonardo com os dedos. Em que você está pensando? Ela perguntou. Leonardo a puxou mais perto, sentindo o peso delicado de seu corpo contra o seu. Estou pensando que quero passar o resto da minha vida aprendendo a me comunicar com você, ele disse, sua voz rouca, carregada de emoção, em todas as linguagens possíveis. Clara se apoiou em um cotovelo para olhá-lo diretamente. Leonardo Alves, isso foi uma declaração de intenções sérias. Foi uma declaração de amor eterno. Ele corrigiu, suas mãos sinalizando as palavras simultaneamente à fala. Clara sentiu lágrimas se formarem em seus olhos, lágrimas de felicidade pura e absoluta. Então eu aceito, ela disse, selando a promessa com um beijo que falava de futuros compartilhados, de desafios enfrentados juntos, de uma linguagem de amor que eles continuariam criando e aperfeiçoando pelo resto de suas vidas. Lá fora, São Paulo dormia sob um céu estrelado, indiferente ao fato de que em um apartamento na Zona Sul, duas pessoas haviam encontrado uma forma completamente nova de se comunicar com o mundo e uma com a outra. E pela primeira vez em sua vida, Leonardo Alves dormiu completamente em paz, sabendo que havia encontrado não apenas sua voz, mas sua alma gêmea. 3 semanas após o jantar na casa de Rodrigo, Leonardo acordou com uma determinação cristalina que não sentia desde seus tempos de jovem empreendedor. Mas desta vez, não se tratava de conquistar mercados ou impressionar investidores. Tratava-se de conquistar o coração da mulher que já havia conquistado o seu de forma irreversível. Ele havia passado a madrugada inteira acordado, não por ansiedade ou insônia, mas planejando cada detalhe do que sabia ser o momento mais importante de sua nova vida. Clara dormia profundamente ao seu lado, seus cabelos castanhos espalhados pelo travesseiro como uma auréola suave. E Leonardo observava o ritmo tranquilo de sua respiração com uma ternura que ainda o surpreendia. Nos últimos meses, Clara se tornara mais que sua professora, mais que sua companheira. Ela se tornara sua referência de paz, sua âncora emocional, a razão pela qual acordava cada manhã com esperança renovada. E hoje, se tudo corresse como planejara, ela se tornaria sua noiva. Leonardo se levantou silenciosamente, caminhou até sua mesa de trabalho e abriu a gaveta onde guardara a pequena caixa de veludo azul marinho que havia comprado 3 dias antes. O anel era simples, mas elegante, um solitário com diamante modesto, escolhido não para impressionar, but para simbolizar a pureza e eternidade do amor que sentia. Ele havia aprendido, através de meses de redescobrimento pessoal, que os gestos mais significativos eram os mais sinceros, não os mais grandiosos. Clara se mexeu na cama e Leonardo rapidamente fechou a gaveta. Ela abriu os olhos lentamente, focalizando-o com aquele sorriso matinal que havia se tornado sua visão favorita no mundo inteiro. Bom dia, meu amor, ela disse, esticando os braços preguiçosamente. Você acordou cedo hoje. Dia especial, Leonardo respondeu, sua voz ainda rouca, mas carregada de uma energia que Clara imediatamente notou. Especial como? Você vai descobrir,
ele disse, inclinando-se para beijá-la suavemente. Mas primeiro, preciso fazer algumas coisas. Pode ficar aqui até eu voltar? Clara o observou com curiosidade crescente. Havia algo diferente em Leonardo naquela manhã, uma excitação contida, uma expectativa que ele tentava disfarçar, mas que transparecia em cada movimento. Quantas coisas! E que tipo de coisas? Coisas importantes, Leonardo disse misteriosamente, já se dirigindo para o banheiro. Confie em mim. Leonardo saíra de casa às 9 da manhã, com uma lista mental precisa de tudo o que precisava fazer. Sua primeira parada foi no conservatório onde Clara trabalhava. Ele havia ligado na véspera para Mateus, o garoto surdo que conhecera no primeiro dia que visitara o local, e pedido uma ajuda especial. Você tem certeza de que quer fazer isso aqui? Perguntou a diretora do conservatório, Dona Lúcia, uma senhora de cabelos brancos que conhecia Clara há anos. Tenho certeza absoluta, Leonardo respondeu, observando o espaço que haviam preparado. Foi aqui que redescobri minha música. Foi aqui que entendi que Clara me salvou. Não poderia ser em nenhum outro lugar. Mateus e outros 5 alunos do conservatório haviam concordado em participar da surpresa. Eles passaram a manhã toda ensaiando uma peça musical especial que Leonardo havia composto, uma versão ampliada de Clara, Minha Luz, arranjada para pequeno ensemble que incluía piano, violino, flauta, percussão e, claro, seu próprio saxofone. A música ficou linda, sinalizou Mateus, quando terminaram o último ensaio. Clara vai chorar. Espero que sejam lágrimas de felicidade, Leonardo respondeu, verificando pela 10ª vez se o anel estava seguro em seu bolso. Sua segunda parada foi na floricultura mais refinada da Vila Madalena, onde escolheu não um buquê tradicional, mas um arranjo único de lírios brancos, intercalados com pequenas notas musicais feitas de papel. Cada nota contendo uma palavra em libras que descrevia seus sentimentos. Amor, gratidão, eternidade, música, casa, família, futuro. A terceira parada foi a mais emocional. Leonardo dirigiu até Osasco para pedir formalmente a bênção dos pais de Clara para o casamento. Era uma tradição que poderia parecer antiquada, mas ele sabia que para Clara e sua família, esses gestos simbólicos tinham grande importância. Leonardo! Dona Helena exclamou ao abrir a porta, claramente surpresa. Clara não está aqui, querido. Ela disse que estava passando o dia no seu apartamento. Eu sei, Leonardo disse, seu nervosismo transparecendo na voz rouca. Na verdade, vim falar com vocês. Dona Helena e seu Nelson se entreolharam com um sorriso cúmplice. Haviam percebido a intensidade do relacionamento entre Leonardo e Clara, e como pais experientes, sabiam reconhecer os sinais de um homem apaixonado prestes a tomar uma decisão importante. Entre filho, disse seu Nelson, usando pela primeira vez o termo carinhoso que reservava apenas para pessoas verdadeiramente queridas pela família. Na sala simples, mas acolhedora, Leonardo explicou suas intenções com a sinceridade crua que havia aprendido a valorizar nos últimos meses. Eu amo sua filha de uma forma que nem sabia ser possível, ele disse, suas palavras saindo lentas, mas firmes. Ela me salvou de uma escuridão que eu mesmo havia criado. Me ensinou não apenas uma nova linguagem, mas uma nova forma de existir, e quero passar o resto da minha vida sendo digno do amor que ela me dá. Dona Helena estava visivelmente emocionada, secando as lágrimas com a barra do avental. Querido, ela disse, não é nossa bênção que você precisa. Clara é uma mulher adulta e inteligente, mas se quer saber o que pensamos, achamos que vocês foram feitos um para o outro. Pedro, que havia chegado em casa durante a conversa, sinalizou rapidamente algo que fez todos rirem. O que ele disse? Leonardo perguntou.
Ele disse que você é o primeiro namorado da Clara que entende nossa linguagem, seu Nelson traduziu. E que isso significa que você realmente a ama. Leonardo sentiu uma emoção profunda subir em sua garganta. A aprovação da família de Clara significava mais para ele do que qualquer sucesso profissional que já havia alcançado. Às 5 da tarde, Leonardo ligou para Clara. Pode vir ao conservatório? Ele perguntou, tentando manter a voz casual. Tem uma coisa que quero mostrar para você. Que tipo de coisa? Clara perguntou, imediatamente desconfiada do tom conspiratório de Leonardo. Uma surpresa musical. Clara chegou ao conservatório 20 minutos depois, intrigada, mas ainda sem suspeitar da dimensão do que Leonardo havia planejado. Dona Lúcia a recebeu na entrada com um sorriso misterioso. Leonardo está esperando você na sala de apresentações, ela disse, guiando Clara pelos corredores familiares. Quando Clara abriu a porta da sala, ficou sem palavras. O ambiente estava delicadamente decorado com velas que criavam uma atmosfera íntima e acolhedora. Os lírios brancos com notas musicais estavam dispostos em arranjos elegantes ao redor do espaço. E no centro, Leonardo estava de pé ao lado de Mateus e dos outros alunos, todos segurando seus instrumentos com sorrisos expectantes. O que é tudo isso? Clara perguntou, sua voz carregada de emoção e surpresa. Isto, Leonardo disse, pegando seu saxofone, é o meu pedido de casamento. Clara sentiu suas pernas fraquejarem. Ela se apoiou na parede, olhando alternadamente para Leonardo e para os jovens músicos que a observavam com expectativa carinhosa. Leonardo, ela sussurrou. Deixa eu tocar primeiro. Ele disse suavemente. Depois você responde. Leonardo fez um sinal discreto e a música começou. Era Clara, minha luz, mas transformada em algo muito maior e mais complexo. O piano de Mateus estabeleceu a melodia base, o violino de Ana Maria adicionou harmonias delicadas, a flauta de Roberto criou contrapontos suaves e a percussão suave de Carolina manteve um ritmo que parecia sincronizado com os batimentos cardíacos de Clara. E sobre tudo isso, o saxofone de Leonardo cantava a melodia principal com uma emotividade que transcendia qualquer linguagem falada ou sinalizada. A música falava de solidão transformada em companhia, de silêncio transformado em comunicação, de medo transformado em amor. Falava da jornada de um homem que havia perdido sua voz e encontrado sua alma, de uma mulher que havia dedicado sua vida a ensinar outros e acabara aprendendo sobre seu próprio coração. Quando a música terminou, o silêncio que se seguiu era carregado de emoção pura. Clara estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade absoluta. Leonardo se aproximou dela, colocou o saxofone no chão e se ajoelhou, tirando a pequena caixa do bolso. Clara Lima, ele disse, sua voz rouca, mas firme, simultaneamente falando e sinalizando. Você me ensinou que existem muitas formas de se comunicar. Me ensinou que o silêncio pode ser eloquente, que os gestos podem ser poesia, que o amor pode ser uma linguagem completa. Ele abriu a caixa, revelando o anel que brilhava suavemente à luz das velas. Agora quero aprender a linguagem mais importante de todas, a linguagem de uma vida compartilhada. Quero aprender a ser seu marido. Quero aprender a construir uma família com você. Quero aprender a envelhecer ao seu lado. Leonardo fez uma pausa, respirou profundamente e fez a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Clara, você quer se casar comigo? Clara olhou para o homem ajoelhado à sua frente. Não o CEO poderoso que ele havia sido, não o homem quebrado que havia encontrado meses atrás, mas alguém completamente novo, vulnerável e forte, silencioso e eloquente, transformado e transformador. Sim, ela disse em voz alta e em libras simultaneamente. Sim, sim, sim.
Leonardo colocou o anel em seu dedo com mãos trêmulas, e quando se levantou, Clara se jogou em seus braços. Eles se beijaram enquanto Mateus e os outros alunos aplaudiam entusiasticamente, criando uma cacofonia alegre que ecoava pela sala como uma celebração da vida, do amor e das infinitas possibilidades de comunicação humana. O casamento de Leonardo e Clara foi realizado no jardim da casa dos pais dela, em Osasco, uma cerimônia íntima que reuniu as duas famílias e os amigos mais próximos. A cerimônia foi conduzida simultaneamente em português e libras, por um celebrante que Clara havia treinado especialmente para a ocasião. Rodrigo foi o padrinho e Pedro foi quem entregou Clara ao noivo, em um momento que não houve olho seco entre os presentes. A música da cerimônia foi executada ao vivo pelos alunos do conservatório, com Leonardo tocando uma versão especial de Ave Maria no saxofone durante o momento da troca de alianças. Agora, 6 meses depois, Leonardo e Clara haviam criado uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado individualmente. Leonardo não havia retornado completamente ao mundo corporativo agressivo que dominara antes do acidente. Em vez disso, havia reformulado sua relação com a Alves Capital, assumindo um papel mais consultivo e estratégico que lhe permitia trabalhar com mais flexibilidade e menos estresse. Mais importante, ele havia descoberto uma nova paixão: usar sua experiência e recursos financeiros para apoiar causas relacionadas à educação inclusiva e acessibilidade. Junto com Clara, havia criado uma fundação que oferecia bolsas de estudo para crianças com deficiência auditiva e financiava pesquisas sobre métodos inovadores de comunicação. Você sabe qual foi a maior lição que aprendi? Leonardo disse para Clara numa tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do conservatório, que havia se tornado um segundo lar para ambos. Qual? Clara perguntou, ajustando a mão nas dele, de forma que pudessem conversar em libras enquanto caminhavam. Que a verdadeira riqueza não está no que você conquista, mas no que você compartilha. Não está no poder que você exerce sobre outros, mas na vulnerabilidade que você permite que outros vejam. Clara sorriu, tocando suavemente o rosto do marido. E eu aprendi que, às vezes, quando ensinamos alguém uma nova linguagem, acabamos descobrindo uma nova forma de falar com nosso próprio coração. Eles pararam à sombra de uma árvore centenária, e Leonardo tirou do bolso o pícolo que Clara lhe havia dado meses atrás, agora polido pelo uso constante e carregado de memórias. Ele tocou algumas notas de Clara, Minha Luz, e ela cantarolou suavemente a melodia, criando uma harmonia perfeita entre o som do instrumento e sua voz clara. Um grupo de crianças que brincava no pátio do conservatório parou para ouvir, e algumas começaram a dançar ao som da música improvisada. Entre elas estava Mateus, agora com 13 anos, que sorriu e fez o sinal de lindo para o casal. Sabe o que mais me impressiona? Clara disse quando terminaram de tocar. O quê? Como nossa história começou com você perdendo sua voz e terminou com você encontrando tantas formas novas de se expressar. Leonardo a puxou para mais perto, olhando em seus olhos com a intensidade que havia se tornado sua marca registrada, desde que aprendera a valorizar os momentos de verdadeira conexão. Nossa história não terminou, ele disse em voz baixa e em sinais simultâneos. Ela está apenas começando. E naquela tarde dourada, enquanto observavam as crianças brincando e ouviam a música dos outros alunos ecoando pelas janelas abertas do conservatório, Leonardo e Clara compreenderam uma verdade fundamental. Às vezes, as mais belas conversas são aquelas que acontecem em silêncio, traduzidas pela linguagem universal do amor profundo e compartilhado. Leonardo havia perdido sua voz em um acidente, mas encontrara sua alma na quietude. Clara havia dedicado sua vida a ensinar comunicação, mas descobrira que a forma mais perfeita de se comunicar era simplesmente amar e ser amada em retorno.
E ali, no jardim onde tudo havia começado, eles continuaram sua conversa eterna, uma conversa feita de toques suaves, olhares significativos, música compartilhada e a certeza absoluta de que haviam encontrado, um no outro, a linguagem mais importante de todas, a linguagem do lar. 2 anos depois, quando nasceu sua primeira filha, Leonardo e Clara a chamaram de Melody. E quando descobriram, alguns meses depois, que ela havia nascido com deficiência auditiva, não sentiram tristeza, mas gratidão pela oportunidade de criar uma criança que cresceria, conhecendo desde o berço as infinitas formas de se comunicar com o mundo. Leonardo continuou tocando música, Clara continuou ensinando e juntos construíram uma família onde o silêncio nunca significou ausência de comunicação, mas simplesmente uma forma diferente de falar sobre amor. E todas as noites, antes de dormir, Leonardo tocava uma canção de ninar no pícolo, enquanto Clara sinalizava as palavras, criando para sua filha uma sinfonia de sons e gestos que lhe ensinou, desde muito pequena, que as conversas mais importantes da vida são aquelas que vêm do coração. Esta foi a história de Leonardo e Clara, uma narrativa sobre como o verdadeiro amor pode transformar perdas em descobertas, silêncios em eloquência e solidão em comunhão profunda. Uma história que nos lembra que, às vezes, quando perdemos o que achávamos ser essencial, encontramos o que realmente importa. Se esta história tocou seu coração, por favor, deixe seu like, compartilhe com quem você ama. E se inscreva em nosso canal para mais narrativas que celebram a capacidade humana de se reinventar, de amar e de encontrar beleza mesmo nos momentos mais desafiadores da vida. Obrigado por ter acompanhado esta jornada conosco. Até a próxima história.